Alô, minha gente amiga do esporte, aquele abraço, hein? Cachoeiro tem uma super atleta que você vai conhecer os detalhes da vida dela. E mais ainda, gols da saudade. É saudade da Taça de Ouro 1985. Um karateca capixaba, o terceiro melhor do Brasil, pede ajuda para ir para o Campeonato Brasileiro da sua modalidade. E mais ainda, Marcos Foca consegue condição melhor para ele. Agora tem contrato assinado em São Paulo. Você vai saber os detalhes daqui a pouquinho. Como é que está a situação do esporte no norte do estado depois da paralisação do Campeonato Estadual de Futebol? Tudo isto e muito mais a partir de agora no R5 Esporte, que está chegando até você. Vamos juntos, galera! Gente amiga, aquele abraço, hein? A frase tradicional não pode faltar, né? Que bom estarmos juntos mais uma vez aqui pela nossa rede Sim de televisão e também, claro, no facebook.com/portal R5 com o nosso R5 Esporte, mostrando para vocês, lembrando que estamos sempre à disposição em todas as nossas redes, claro, a nossa rede Sim pelo todo o estado do Espírito Santo. Tem alguma coisa interessante aí acontecendo no seu município? Procura a nossa rede Sim, vai ser um prazer imenso trazer essa informação e principalmente divulgar mais ainda o nosso esporte amador. Mas minha gente, Cachoeiro Itapemirim é um celeiro de craques, né? É um negócio impressionante como na Terra do Rei, a nossa capital secreta do mundo, tem aí colocado e exportado grandes nomes do esporte. Hoje o Alcir Rodrigues traz uma super atleta. Ser atleta já não é fácil. Super atleta então. Alcir, conta pra gente aí, mostra. Muito boa tarde, Paulo, e a todos que estão ligados no R5 Esporte. Ela pratica karatê há 17 anos, faz trilha de moto há 6, jiu-jitsu, um ano. Estamos falando da atleta Eliane Brambila. Como arrumar tempo para tudo isso, Eliane? Boa tarde. Boa tarde. É uma rotina bem corrida, né? Mas eu tento conciliar igual. A parte da manhã eu pratico karatê, né? No horário das 7. E à noite eu pratico jiu-jitsu todos os dias. E final de semana, dia de sábado e domingo, eu estou me aventurando no meio do mato para tirar o estresse um pouquinho. Sim, tá certo. Agora fala para nós da sua trajetória no esporte. Então, eu comecei o karatê muito nova, né? Eu comecei com meus 14 anos, mais ou menos, incentivado pela minha mãe, que sempre gostou também de esporte, vendo os filmes, e eu comecei. Comecei a praticar no bairro BNH de Baixo, né? Num projeto que tinha, e com o professor Paulo, e me apaixonei pelo esporte. Desde então, não parei mais, entendeu? Fui treinando, competindo, e estou aí, 17 anos. Tá certo. No karatê ela tem um primeiro lugar no campeonato estadual, o segundo lugar em 12 campeonatos estaduais, ficou em segundo lugar também em 2 brasileiros e em quarto lugar no Mundial disputado em São Paulo. E por falar em Mundial, Eliane, como andam os preparativos para o Mundial de agosto no Japão? Então, eu estou treinando bastante, me preparando, né? Correndo atrás de patrocínio, né? Porque é uma viagem, assim, muito cara para a gente estar indo. Mas os preparativos, documentação já está tudo ok, né? Tenho treinado bastante. Estou indo treinar agora também em Venda Nova com um outro professor para ajudar a gente a pegar mais o ritmo, né? Porque é um campeonato muito importante e é um campeonato, assim, é o sonho de todo atleta, né? Tá participando desse campeonato. Agora, do karatê para o jiu-jitsu, como foi o campeonato sul-americano onde você ficou em segundo lugar? Então, o campeonato sul-americano eu participei, foi agora, dia 22 de agosto, em janeiro que passou, tirei em segundo lugar. Foi um campeonato muito bom, assim, muito difícil, né? Mas graças a Deus trouxe um segundo lugar, não pôde vir o primeiro, se preparando para tentar trazer a primeira colocação para a gente ir agora. Entre o karatê, o jiu-jitsu e as trilhas de motos, qual você se identifica? É uma briga feia, porque eu, assim, me identifico com os três, só que o karatê é minha origem, né, desde de pequena. Foi onde tudo começou? Foi onde tudo começou, é onde eu me sinto, assim, vamos dizer assim, mulher, né, porque
a gente pratica um esporte que muitas vezes, assim, voltado ao público, acha que é masculino, mas não é, entendeu? E eu me sinto muito bem no karatê. Eliane, para a gente concluir, quantas medalhas você tem ao todo? Então, eu tenho 65 medalhas ao todo, né, de karatê, tenho uns 13 troféus também, né, dentre esses Copa, estaduais, né, brasileiro. Que ficaríamos aqui a tarde inteira mostrando a medalha, mas vamos falar, por exemplo, desta aqui, ó. Como é que foi essa medalha aqui? Então, esse campeonato aí foi o sul-americano, disputado agora dia 22 de janeiro, que foi em Vitória, que eu tirei em segundo lugar. E esta outra aqui? Esse aí é o World Cup, que foi realizado pela CBJJO de Jiu-Jitsu, foi no Rio de Janeiro ano passado, e eu fiquei em primeiro lugar. E uma terceira medalha aqui, Eliane? Então, esse aí é o World Cup também, que foi disputado em Vitória, eu também tirei em segundo lugar, nessa competição foi o ano passado também. Nós gostaríamos de agradecer a sua presença aqui na Record News, Eliane. No programa de hoje ficamos conhecendo um pouco mais da atleta Eliane Brambila. Voltamos com você, Paulo Duarte, e a sequência do RC Esporte. Até sábado. Vocês viram só? Parabéns, hein, menina? Parabéns, Alci, matéria legal. E principalmente, vocês viram o que ela disse? Quando ela quer fazer a trilha, ela vai desestressar. Depois de jiu-jitsu, fazer tudo que ela está fazendo, ela vai fazer trilha para desestressar. Parabéns, menina. Você também é um exemplo para o desporto do estado do Espírito Santo. Garra e determinação, é isso aí. Vamos voltar a 1985. Naquele ano, a Confederação Brasileira de Futebol tinha lançado a Taça de Ouro e o futebol capixaba estava presente. A Desportiva Ferroviária estava jogando diante do Brasil de Pelotas. O primeiro gol nasceu de um lançamento da esquerda para a grande área do Brasil. Entraram Paulistinha e Luizinho das Arábias, que foi o último jogador a tocar na bola. Desportiva 1-0. O segundo gol da equipe ferroviária começou a ser desenhado com o jogador Tizil, que arrancou pela esquerda, driblou o marcador e foi derrubado. Tião cobrou o pênalti e marcou. Desportiva 2-0. 1985. Também foi um ano marcante para a Desportiva Ferroviária, os torcedores de Jardim América e o futebol capixaba. Dá uma saudade ver isso aí, né? Eita, mundo velho, hein? O nosso Luizinho das Arábias, o grande nome aí do América, jogou no Flamengo e em tantos outros clubes, estava jogando também no futebol do estado do Espírito Santo, nessa Taça de Ouro. Beleza, estádio cheio. Isto mostra que realmente precisamos repensar mais uma vez o futebol do estado do Espírito Santo. Não podemos passar mais 22 anos na Série D e não conseguindo passar de fase na Copa do Brasil. É lamentável, principalmente porque o torcedor capixaba ama o nosso futebol. Mas, minha gente, tem um menino em Pedro Canário. Você vai conhecer um pouquinho mais quem é esta figura. A partir de agora, esse menino ele é o terceiro melhor do Brasil na sua categoria no karatê. E tem uma situação muito difícil que ele está passando. Otávio Campos é da cidade de Pedro Canário, é interior do estado do Espírito Santo, mas um atleta de ponta. Agora, Otávio, ele é o terceiro melhor do Brasil na sua categoria, mas está sentindo na pele a falta de patrocínio. O jovem representante capixaba está selecionado para estar em Caruaru, agora no mês de março, para a seletiva da final do Campeonato Brasileiro, mas a grana está faltando.
Meus amigos empresários aí do norte do Espírito Santo, a minha gente querida aí de Pedro Canário, São Mateus e região. Esse menino é um exemplo de garra e determinação, a mãe dele, a dona Fabiana, e todos aqueles que se envolvem com ele, principalmente para manter ele no esporte. O esporte é a porta de entrada para o futuro de boa parte dos jovens brasileiros. E você sabia? Ele é o terceiro melhor do Brasil. E pode perder tudo isso por não conseguir o patrocínio aí para ir agora no mês de março para Caruaru. Vamos ajudar aí se possível. Qualquer contato você pode manter com a nossa TV Sim de São Mateus, com a nossa Rádio Sim FM de Pedro Canário, para entrar em contato com a Fabiana, a mãe dele, ou conosco aqui em Vitória, que será um prazer imenso ajudar o Otávio. Otávio, força, garoto. Tenho certeza que você vai conseguir aí o patrocínio para continuar levando o nome do estado do Espírito Santo. Galera, um instantinho só, o intervalo, e logo a seguir estaremos de volta falando lá de Linhares, e tem um detalhe, hein? Com o replay também do nosso futebol. Um instantinho só, aguarda aí. Alô, minha gente amiga do esporte, estamos de volta com o segundo bloco do nosso R-Sim Esportes, aqui pela nossa querida Rede Sim de televisão para todo o estado do Espírito Santo. E olha, alô moçada, facebook.com/portal R-Sim para todo o planeta. Minha gente, o campeonato estadual paralisado pelos problemas aí de segurança envolvendo aí a Polícia Militar, que vocês todos já estão sabendo. Então, como é que fica a situação do futebol lá no norte do estado do Espírito Santo? E terá que tem um esquema do esporte amador? Quem conta tudo é o Altemar Félix. Conta aí, Altemar. Muito bem, Paulo Duarte. Aqui em Linhares, como todos os times do Campeonato Capixaba, não tem jogo oficial, né? Porque o Linhares espera a volta do Campeonato Capixaba da primeira divisão. Então o negócio é treinar. Só que o elenco está reduzido, está enxuto. E eu perguntei ao técnico Alain Melo do Linhares, que está aqui do meu lado: e aí, isso é bom ou ruim, essa paralisação para o Linhares, que praticamente não teve pré-temporada e amistosos? Ele respondeu: a Manaus, que vem para Belém, em tom de brincadeira, né? A Mares que vem para bem. Alain, explica aí para o Paulo Duarte, por que a Mares que vem para bem? Né, Paulo, como o nosso elenco, como já disse, é reduzido, alguns atletas abaixo, né, no condicionamento físico. Então essa parada aí veio de uma certa forma beneficiar, né, a nossa equipe na parte física, né, alguns atletas chegando abaixo, né, vindo de contusão, vindo de um tempo inativo. Caso do William, né? Caso do William, caso do Roginho, que vem de contusão, muito tempo parado. Então esse tempo aí, né, foi bom podia ter sido antes do campeonato, né, que a gente já não começava com, né, perdemos duas partidas, mas de certa forma agora a gente tende a se apresentar melhor, né, com a parte física melhorando, a parte técnica também vem junto, né, uma unida com a outra. Creio que a gente vai se apresentar melhor aí e começar a recuperação no meio da competição. Pois é, e o Linhares começa esse final de semana com um jogo treino contra um combinado de ex-jogadores do futebol profissional aqui de Linhares, entre os quais o Jonathan e o atacante Zé Augusto. Um time competitivo para o Linhares continuar treinando. Tem um ótimo final de semana aí, Paulo. É isso aí, valeu, Altemar Félix. A moçada doida pro campeonato estadual voltar, não é verdade? Mas, meus amigos, vocês lembram do Marcos Foca? O garoto que nós trouxemos aqui no programa, ao lado do Lúcio Mauro. O Lúcio Mauro encerrando a carreira de atleta e ele começando tendo um sonho olímpico. Esse garoto começou lá em Feu Rosa. Ele fazia o atletismo no meio da rua, no asfalto, em qualquer lugar, na pista de carvão lá do IFES. Ele foi embora para São Paulo batalhando pelo seu sonho. E olha, o primeiro contrato foi assinado com o principal clube brasileiro de atletismo. Mas vamos deixar o Marquinhos contar? Alô, Marquinhos, fala aí. E aí, galera do Espírito Santo, R-Sim Esporte, mandando um abraço pra vocês. Estou aqui em São Paulo, relatando uma história minha experiência aqui em São Paulo. Agora, estou muito feliz, uma notícia boa, estou dando pra vocês.
um dos meus sonhos sendo realizado. Entrei na equipe do ASA São Bernardo, em São Bernardo, claro, e tive muito foco, que é o meu segundo nome. E até entanto, agradecer o pessoal que me ajudaram, agradecer a R5 dando essa oportunidade de mais uma matéria, agradecendo a vocês, porque a experiência de um atleta tem que ser muito determinada. Estou aqui agora com foco. Terça-feira, agora foi ontem, fiz praticamente 6 anos no esporte, aí com treinar terreno baldio, fui para a pista de carvão, agora está na pista de tartan, a paisagem da pista, linda demais a pista. E agradecer a vocês, gente. Estou aqui agora, dia 10 de março, estarei estreando uma competição pela equipe, que é a ASA São Bernardo. Dia 10 de março, aqui em São Bernardo, os jogos regionais, regionais eu acho. E em abril tem um brasileiro, eu agora estou em busca do índice para o sul-americano. Vamos ver que agora que vamos ver. Um abraço e um beijo, agradeço a todos. Cara, eu fico feliz da vida vendo esse menino, um garoto aí que passou por uma série de problemas e hoje vai conseguindo o primeiro contrato para disputar o Campeonato Brasileiro de Atletismo. Salto triplo, salto em distância, é um orgulho, um exemplo para os jovens do estado do Espírito Santo. Olha aí, galera, vamos a um intervalo rapidinho. Na volta, o replay. Ele foi o principal artilheiro do Brasil na década de 1980. Uma história extraordinária, vocês vão reviver comigo. Instantinho só, segura aí. É isso aí, minha gente amiga do esporte. Bom, nesse terceiro bloco, é um quadro criado aqui por todos nós da Rede Sim de televisão, que eu tenho também um carinho extraordinário, maravilhoso, assim como Gols da Saudade. Valdeci, artilheiro brasileiro. Artilheiro do Rio Branco, Desportiva, Náutico, Sport, Santa Cruz, Fluminense. Ah, não lembra de Valdeci? Muita gente não vai lembrar mesmo. Mas se falar baiano, todo mundo vai lembrar do grande craque baiano de Rio Branco, Desportivo e clubes brasileiros, e conseguiu um fenômeno de ser ídolo em 3 clubes do estado de Pernambuco. No replay de hoje, a presença de Baiano. Vamos lá. Baiano, a história mostra ídolo no Santa Cruz, no Náutico, no Esporte Clube do Recife. Você marcou uma época e quebrou um tabu. Que época foi a melhor da sua vida quando você foi ao futebol pernambucano? Olha, eu acredito que sim. Eu saí daqui de Vitória, né? Fui vendido para o Santa Cruz em 1980. Não era muito conhecido, tive dificuldades enormes quando eu cheguei, porque futebol capixaba hoje já não é muito conhecido, na época era menos ainda, né? Então, quer dizer, eu tive que provar, hein, que eu poderia ter condições de jogar, né, no caso no Santa Cruz na época. Passei dificuldades, mas fui me adaptando, hein, fui provando que às vezes num estado menor como o nosso tem bons jogadores, preciso só de oportunidade. E na verdade eu acabei aproveitando a oportunidade que eu tive, né, na época, até assumindo um lugar de um outro jogador capixaba que tinha ido para lá, que era o Betinho Fontana, subindo aquele Fontana. E, graças a Deus, depois saí do Santa Cruz, depois voltei para o Náutico. Então, foi um período assim, de 10 anos, para mim, muito bom no futebol. Baiano, você chegou a ser o artilheiro do Brasil. E daí a história do futebol pernambucano, você é o maior artilheiro de todos os tempos do futebol pernambucano. O que você atribui tudo isso? Olha, é verdade. Quando eu cheguei em Recife, não cheguei com essa pretensão. Só que depois você vai fazendo os gols e depois você tem uma cobrança muito grande, hein? Na verdade, eu passei até noite sem dormir, preocupado, porque era uma carga muito grande. Por exemplo, o Santa Cruz ia jogar, o Baiano tem que decidir. E eu fui tentando me aprimorar, hein? Fui treinando mais, fui tendo alguns treinadores
de vivência um pouco maior em times de ponta do futebol brasileiro, e aí você vai pegando também aquela condição de que eles ir te ensinando, e você sempre você aprende todo dia. Você nunca pensa que sabe, que você não sabe de tudo. Sempre você aprende alguma coisa. E como eu jogava do meio para frente, a minha condição era fazer gols, eu acabei tentando me adaptar do meio de campo para frente, sempre tendo boa colocação. Eu, na verdade, eu tinha vários defeitos. Agora, uma virtude que eu tinha, que eu sabia me colocar bem. Eu não tenho grande estatura, mas cheguei a fazer gols de cabeça. Então, acho que uma das grandes virtudes que eu tinha era me colocar bem na área, né? Antecipar o zagueiro para poder fazer os gols. Essa foi a virtude que eu acho que eu tive maior. Baiano, você jogou no Fluminense, no Rio de Janeiro. Veja bem, qual o melhor treinador que você teve? Olha, o melhor treinador que eu tive foi o Enio Andrade, isso no Náutico. Ele já tinha passado pelo Internacional, ele era, na época, era tricampeão brasileiro, tinha sido campeão pelo Internacional, pelo Curitiba, e eu não me lembro uma outra equipe, que eu só sei que ele tinha sido 3 vezes campeão brasileiro. Então esse eu considero ele como o melhor, porque ele era um treinador que, além de muito inteligente, ele, por exemplo, se você saía de um primeiro tempo com 0-0, ele chegava ali no intervalo, ele mudava, às vezes mudava a sua maneira de jogar, falava por onde que você tinha que atacar, falava por onde que você tinha que defender. Não é que você está criticando os outros treinadores. Tem muito treinador que às vezes ele não enxerga o jogo dessa maneira. Então, por isso que eu considero ele como um dos grandes treinadores que hoje já, infelizmente, é falecido, mas um dos grandes treinadores que eu já tive na minha vida. Quem foi o maior mala que você teve que aturar dentro de campo, hein, Baiano, nesses mais de 20 anos de futebol pelo Brasil? Rapaz, teve muitos, tá? Muitos. Eu tive um jogador que jogava comigo no Santa Cruz, na época eu fui para lá. O nome dele era Paulo César, lá ele era cearense. Rapaz, incrível, hein? Mas Mala. A gente... E às vezes a gente passa até a ficar gostando mais desse cara do que de um outro jogador. Porque eles conseguem cativar a gente de uma maneira de que você não consegue ter raiva. Ele acaba sendo um jogador querido por todos. Agora, Baiano, quem é o melhor parceiro que você teve dentro das 4 linhas? Olha, como jogador de futebol, que eu considero até hoje, é Adalberto Lopes. Adalberto, a gente ficou amigo dentro de campo, se tornamos amigos depois fora de campo. E se a gente analisar bem hoje, a gente quase não tem uma convivência, mas eu considero ele como um amigo, um parceiro. A gente raramente quase que se encontra, que se fala. Mas quando a gente se encontra é uma coisa saudável, ninguém procurou tirar nada de ninguém. Foi uma amizade construída, é lógico que pelo futebol, não foi dentro de campo. Que dentro do campo você não constrói amizade com ninguém, você constrói fora. Mas a gente, através do futebol, eu considero o Adalberto como um dos grandes parceiros que eu tenho. Agora, Baiano, qual foi o pior lugar que você atuou? Olha, Campo. Eu acho que foi em Recife. Tinha um time, uma cidade bem... Caruaru, não? Não foi Caruaru. Caruaru era até bonzinho de jogar. Paulista. Sim. Ele fica uma média de uns 30 quilômetros. Fica bem centralizado ali. E o time, na época, se classificou para o Campeonato Pernambucano, só que ele não tinha estádio. A gente tinha que jogar naquele campo de dimensões pequenas, mas muito pequena mesmo. Eu, como jogava no meio de campo, às vezes eu conseguia passar um jogo, quase que todo,
olhando a bola. Você ficava no meio, o zagueiro de lá chutava, você virava para lá. O nosso chutava, você virava para o outro lado. Então esse o pior lugar. Acho que foi um dos piores lugares. O meu caro Baiano, a música da sua vida. Olha, música eu tive várias, né? Eu posso falar cantor. Cantor, eu sempre gostei do Roberto Carlos. Canta um aí. Rapaz, não consigo. Não? Rapaz, não consigo. Passa em branco? Passa em branco. Essa passa em branco. Peixada, muqueca, peixe, frango, carne. Muqueca. Muqueca. A nossa aqui é tradicional. O baiano é de Salvador, Feira de Santana. Rapaz, por incrível que pareça, eu sou de Colatina. Colatina? De Colatina. Como que começou o problema baiano? Eu vim de Colatina para treinar no Rio Branco, nas categorias de base na época, que era só juvenil. E quem tomava conta era o Lucas, Lenildo Lucas, que era parente da Mariazinha. Então eles que tomavam conta E como a minha ascensão no Rio Branco foi muito rápida, assim, questão, por exemplo, no meu primeiro treino logo, eu já não saí do Rio Branco para lugar nenhum. E na época a esposa do seu Lenildo Lucas, e todo mundo querendo saber quem é esse menino, porque no primeiro treino eu acabei, acho que fiz uns 2, 3 gols, não sei, quem é esse menino? Não, era meu baianinho, hein? Aí ficou. E eu, pequeno, de Colatina, acho que tinha 16 anos, barrigudinho, de tomar banho lá no Rio Doce, hein? Cheio de verme. Quer dizer, aí, não, esse aqui é meu baianinho, e acabou ficando baianinho, né? Baiano, como sempre, nesse papo, a gente vai estourando o tempo, mas eu não posso deixar de perguntar a frase a você. O que você fez que hoje você não faria? Olha, eu fiz muita coisa que eu não faria hoje, né? Mas nada grave, hein? Nada grave. Eu sempre fui um filho que respeitei meu pai e minha mãe. Só para você ter uma ideia, numa época eu comecei, talvez pelos caminhos errados da vida, fumar cigarro. Eu nunca fui fumante, hein? Eu nunca fui fumante. Uma época eu respeitava tanto o Paulo Pimenta, que foi meu treinador, que eu consegui engolir um cigarro, para ele não me ver fumando. E depois que eu parei de jogar futebol, já velho, eu tava num lugar tomando um copo de cerveja, o Paulo Pimenta vinha chegando, eu acabei jogando fora, ele nunca me viu fumar nem beber. E nem beber. Ele morreu, né? Eu tinha muita gratidão, e não era só eu não, era eu, Adalberto também era a mesma coisa. Então essas coisas simples que eu não faria, por exemplo, nunca aconselharia um jogador de futebol, pelo menos a começar a fumar. Baiano, no futebol, na sua época, na nossa época, vamos colocar assim, mulher no futebol já era um problema, ninguém aceitava. Não. Mas e agora, Marta? Merece tudo isso? Rapaz, eu acho que a Marta merece. É lógico que na época existia um preconceito, né? Ainda tem hoje. Mas eu acho que a Marta ela merece, porque ela é um pouco diferenciada das outras. Certo. Eu acredito que mais um tempo, mais um tempo ainda. Nós vamos ver o futebol feminino mais evoluído do que está hoje. Vamos ouvir o que a Marta tem a contar também dessas histórias todas? Vamos ouvir, o Baiano? Vamos lá. Olha, foi um prazer trazer você aqui na Rede Sim de Televisão, no nosso facebook.com/portal RSim, contar um pouco da tua vida nos maiores ídolos do futebol brasileiro, do estado do Espírito Santo. Tenha certeza, foi um papo muito legal. Foi um prazer imenso rever você, Baiano. O prazer é todo meu. Acho que sempre bom a gente tocar no futebol, principalmente nós que estamos num estado que o futebol é um pouquinho mais carente do que os outros. Então, para mim, é um prazer muito grande. Valeu. Vamos lá, Marta. Qual outro esporte você disputaria nas Olimpíadas? Tênis. Ganhar com um gol no último minuto ou de goleada? Eu sei que é muito emocionante, mas prefiro a tranquilidade de goleada. Tive sorte de jogar ao lado de... Formiga. Passar as férias em... 2 Riachos. Uma música. Uma música?
Caraca. Pode ser qualquer uma da Ivete. Agora canta aí pra gente. Me pegou. A minha sorte grande foi você cair do céu. Minha paixão verdadeira. E assim vai. Um desenho animado. Pica-pau. Agora um emoji. Carinha feliz. Seu filme preferido. Esqueceram de mim. Melhor jogador do mundo na sua posição hoje. O Neymar. Pra fechar, uma comemoração. Meu querido amigo baiano de tantas jornadas esportivas no Rio Branco, na Desportiva, pelo futebol brasileiro, enfim, realmente, cara, chuteira de ouro, chuteira de prata, na época existia muito isso, né? Na década de 1980, o atleta brigava pela chuteira de prata, chuteira de bronze, chuteira de ouro, bola de prata, era um negócio extraordinário. O baiano, graças a Deus, ainda está entre nós, e a presença também da Marta, com a nossa parceria com a CBF TV. Bom, está na hora de ir embora. Muito obrigado pelo carinho de todos vocês. Espero que vocês tenham gostado do programa de hoje. E sábado que vem estaremos de volta aqui pela Rede Sim de televisão às 12h30 com o nosso R5 Esporte. E é claro também no facebook.com/portal R5. Ótima semana para todo mundo. Sábado que vem de volta aqui com mais R5 Esporte. Um abraço, minha gente amiga do esporte.